Olá, amigos e amigas, mais um vídeo, espero que tenham passado bem o dia. Estamos aqui com mais uma lição muito interessante. As lições morais, elas são úteis para que nós façamos uma reflexão da nossa vida, para que a gente entenda a causa das dificuldades, mas acima de tudo, para que nós desenvolvamos algo extremamente importante nos dias que vivemos: confiança, esperança. Não vamos achar que tudo está perdido, que não tem jeito, né? Porque isso não é verdade. Aquilo que nós estamos passando faz parte das leis de Deus. Não que Deus esteja nos castigando, mas está dentro da natureza que nos compete viver. Vivemos num mundo de provas e expiações, um mundo de dificuldades, um mundo de desacertos, desequilíbrios, onde ainda existe maldade, mas existe também muita gente boa, muita bondade, né? Hoje nós vamos falar sobre vacinas. Então diz assim o texto que nós encontramos aqui na internet, essa maravilha criada pelo homem e que nós podemos, através dela, aprendermos muito, desde que nós aprendamos a pesquisar aquilo que seja útil, importante para nós. Diz assim o texto: uma das questões que mais atraiu o médico Lucano, conhecido como Lucas, o evangelista, ao ter contato com a doutrina de Jesus, foram as curas. Por ser médico, por conhecer os seus limites, por ter tido experiências de morte de pacientes aos seus cuidados, as curas de Jesus o maravilharam. Certamente por isso encontramos descrições de inúmeras delas no Evangelho de Lucas, as curas feitas por Jesus. É ele que nos narra que, entrando Jesus em uma cidade chamada Naim, Jesus viu um defunto levado a sepultar, filho único de uma viúva. Movido de compaixão, Jesus se aproximou, tocou no caixão e ordenou: jovem, eu te digo, levanta-te. E o rapaz se sentou e começou a falar. Naturalmente, o jovem não estava morto, estava em sono letárgico. Porque se ele estivesse realmente morto, ou seja, com todas as suas funções orgânicas paralisadas, Jesus teria feito um milagre. E milagre, por mais que isso não seja dolorido, não existe milagre. Existem as leis de Deus. E Jesus sabia que aquele rapaz era letárgico e que estava nesse sono letárgico. Então Jesus, conhecendo, fez com que ele levantasse. Mas Jesus não deu vida a um morto, fisicamente falando. Jesus nos dá vida aos mortos espiritualmente falando. Ou seja, aquele que está num momento terrível de depressão, morto para a vida, mas vivo fisicamente falando. Então as lições de Jesus são capazes de nos levantar novamente. Jesus também devolveu movimento a muitos paralíticos, mas muito mais do que devolver movimentos a membros paralisados, Jesus se preocupava com a paralisia da alma, porque sabia Jesus que o corpo físico é um veículo de progresso e que vai morrer quando cessarem as suas energias, mas o espírito permanece vivo. Por isso a preocupação de Jesus era com a paralisia da alma. Por isso Jesus afirmava que não viera para os sãos, ou seja, para aqueles que não estavam doentes, mas estava vindo sim para aqueles que estavam enfermos, para os doentes. E aos que curava, Jesus sempre recomendava: vai e não tornes a errar, para que coisa pior não te aconteça. Ou seja, para que você não acumule vício em cima de vício.
ocorrendo mais dores, claro. Tinha cuidado para que as almas não caíssem em paralisia. Por isso, toda a preocupação de Jesus, toda a sua preocupação e pregação é de ação no bem, é de movimentar para se melhorar. Na Terra, conhecemos um extraordinário médico e pesquisador que muito se preocupou com as pessoas, para que as pessoas não viessem a ficar paralisadas, fisicamente falando. Esse médico foi o grande Albert Sabin. Ele nasceu numa pequena aldeia polonesa, na época pertencente à Rússia. A perseguição russa contra os judeus fez com que a sua família imigrasse para os Estados Unidos, por volta de 1920. A adaptação foi difícil em virtude da pobreza, mas com a ajuda de um tio, Albert Sabin começou a estudar odontologia, mudando posteriormente para a medicina. Albert Sabin tornou-se um pesquisador no Instituto Rockefeller de Pesquisas Médicas, onde veio a demonstrar o crescimento do vírus da poliomielite em tecidos humanos. Posteriormente, comprovou a eficácia de uma vacina oral contra o vírus. Em 1960, após pesquisas conjuntas com cientistas de vários países, a vacina contra a poliomielite foi produzida oficialmente nos Estados Unidos. E o Dr. Albert Sabin tornou-se conhecido em todo o mundo. Um trabalho extraordinário. Um trabalho fantástico. Eu e todos nós já tomamos essa vacina. E ela nos ajudou certamente a não termos a chamada paralisia infantil, que na época em que eu era criança, existia em quantidades assim grande, não enorme, né? Mas conheci várias crianças, amigas, que tinham paralisia infantil. Mas com a criação então da vacina, por esse extraordinário espírito, nós não tivemos mais esse problema. Seu nome foi dado a hospitais, escolas, institutos. E não existe, não tem quem não tenha filhos e não agradeça ao Dr. Albert Sabin pela vacina contra a poliomielite, a gotinha salvadora. Em uma das suas várias visitas ao Brasil, ele recebeu do governo brasileiro, no ano de 1967, a Gran Cruz do Mérito Nacional. E mais um detalhe que nós vimos na internet por esses dias. Todo remédio criado tem uma patente que dá dinheiro ao criador. E não é que o Albert Sabin, ele abriu mão da patente? Tudo isso em prol dos seus irmãos. E é o que Jesus fazia. Curava-nos, seus irmãos, pela bondade do seu coração, para que nós pudéssemos curar a nossa alma que estava doente. Ele libertou crianças da paralisia dos membros, Albert Sabin. Jesus libertou as criaturas da paralisia da alma. Por isso diz ao jovem, levanta-te. Por isso ele diz ao paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Essa é a história daquele paralítico de anos e anos, em que ele arrastava, levando sempre um colchão ou alguma coisa parecida, e Jesus o curou. Por quê? Era curável aquilo que ele tinha nos membros, porque era, na realidade, um processo de obsessão, e Jesus, sabendo disso, o libertou. E disse, levanta-te e anda. Leve o seu leito, mas tome cuidado. Não erres mais, para que piores coisas não lhe aconteçam. Ação, dinamismo, convite a seguir em frente, sempre em frente. Era isso que Jesus nos deixava. Jesus é o divino médico das nossas almas e nos convida
a nos servirmos da vacina contra o mal, abraçando a sua doutrina de amor. Seu é o convite para que os sigamos, não permanecendo estagnados em posições tolas de reflexão de vingança. Que a gente caminhe para frente. Por isso Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, ou seja, desse mundo de provas e expiações. O meu mundo é um mundo melhor, mais equilibrado. E é esse mundo que eu estou vindo aqui oferecendo a vocês a oportunidade de alcançá-lo, desde que vocês me sigam em pensamentos, mas acima de tudo em atos. E o que Jesus fez? Nos ensinou, nos legou a boa nova, a mensagem do amor a Deus e ao próximo. Mas acima de tudo, Jesus trabalhou no sentido de demonstrar na prática como que nós devemos fazer isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus nos diz. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que significa? Chegamos até Deus por intermédio de Jesus. Mas não é Jesus quem vai nos levar pela mão até Deus. Não. São as ações e os ensinamentos que nós aprendemos com Jesus que vai nos aproximar de Deus. Muitas vezes a gente confunde, né, os ensinamentos e acha que Jesus vai vir aqui e fazer a separação do joio e do trigo. Isso não vai acontecer. Nós mesmos é que vamos nos levantar, nos tornar espíritos melhores com a nossa mudança. E a nossa mudança se baseia naquilo que Jesus nos ensinou. E acima de tudo, naquilo que ele fez. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Ensinamento de Jesus. Ouça as suas lições. Então, amigos e amigas, ouçamos Jesus e sigamos Jesus. Não em palavras apenas, como essas que eu estou fazendo agora. Dá um pouquinho de trabalho fazer um vídeo como esse? Dá, sem dúvida nenhuma. Mas não basta isso para que eu, o Jorge, me torne uma criatura melhor. É necessário que eu pegue esses conhecimentos, esses ensinamentos que nós estamos vendo nos vídeos e eu os pratique diariamente, junto aos meus familiares e junto a todas aquelas outras pessoas que nos circundam. Quando a gente vê alguém necessitado, que a gente não feche os olhos, que a gente vá lá e ajude, se tivermos condições. Por isso, o ouçamos e o sigamos. Essa é a lição de hoje. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.